Olá, boa noite, tudo bem? A minha mensagem de hoje é para você que está se sentindo um pouco afastado de Deus. Ou mesmo você que não se sente afastado, mas que ainda não se sente numa perfeita comunicação junto com Ele, sabe? Que parece que está faltando algo. Isso por N motivos, talvez porque você já tenha sido muito julgado no campo religioso, ou porque de repente você tenha interpretado de maneira errada algum ensinamento bíblico sobre Deus, ou até mesmo porque líderes religiosos te apontaram como sendo alguém indisponível para as bênçãos do Criador. É exatamente para você a palavra de hoje, então por favor, fique nela até o final. Para iniciarmos, por favor, pegue sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, o versículo 29 ao 37. Vai ser uma leitura um pouquinho longa, mas eu acho extremamente necessário nós lermos juntas, tá? Vamos lá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: "E quem é o meu próximo?" Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em um jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: "Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar." Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: "Aquele que teve misericórdia dele." Então Jesus disse: "Vá e faça o mesmo." Bom, gente, não existe mestre tão perfeito quanto Jesus Cristo. Não existe. Nenhum é comparável. Ele era perfeito em trazer a palavra para a realidade das pessoas, para que elas realmente conseguissem interpretar e colocar aquilo ali dentro do coração. Se você ler o contexto aqui da história, se você pegar a Bíblia e começar um pouquinho antes dos versículos que eu acabei de ler, você vai ver que, na verdade, esse homem, ele estava perguntando para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus primeiro começa falando dos princípios da lei. Daí ele responde: "Não, mas isso eu já faço." Então Jesus começa a falar para ele que ele precisa amar o próximo. E como desculpa, ele então usa como defesa e pergunta a Jesus: "Mas quem é o meu próximo?" É aí então que Jesus entra na parábola do bom samaritano. O intuito de Jesus aqui e entrar nessa parábola é de nos fazer entender o princípio da empatia, de se colocar verdadeiramente no lugar da outra pessoa, de se importar mesmo com a pessoa. Mas por que nós devemos nos importar de maneira profunda com o nosso próximo? Porque, gente, nós estamos vivendo o pior cenário de caos que a humanidade já atravessou. A gente sente isso ao nosso redor hoje em dia. E Deus, ele está clamando, ele está quase que implorando para as pessoas se levantarem de onde elas estão e começar a se importar com as pessoas próximas. O próximo nada mais é do que a pessoa que está próxima da gente mesmo. A gente se importar com quem está caído, a gente se importar com quem está machucado, a gente se importar com pessoas feridas. O que nos falta realmente entender hoje em dia, gente, é que a única e a maior, eu diria mais importante forma de nós ganharmos alguém para Jesus Cristo, de nós evangelizarmos a vida de alguém, nada mais é do que se importando com a realidade desta pessoa. Gente, milhares de vezes durante a minha vida eu já ouvi expressões do tipo: eu estou arrastando esta pessoa para a igreja, eu estou puxando fulano de tal para perto de Deus. Ei, gente,
quem é arrastado, quem é puxado, vai contra a vontade dele. Então não é dessa forma que Deus quer que a gente faça. O evangelho que a gente precisa levar às pessoas, ele precisa ser tão poderoso, tão envolvente, tão sedutor, que as pessoas precisam olhar para aquilo dali e dizer: nossa, mas o que tem de tão bom ali dentro? Por que conversar com aquela pessoa me dá tanta paz? As pessoas precisam se sentir atraídas pela presença do Espírito. Vou falar para vocês do que aconteceu agora ontem, esse sábado aqui na loja. Por conta desses vídeos que eu decidi que seria o meu propósito para esse ano, falar de Deus para as pessoas, esse vídeo acabou caindo para um casal que mora em uma cidade próxima aqui de Criciúma, e ela me ligou, ela mandou mensagem aqui através da Bottom e ela falou: Bruna, eu tô indo aí para Florianópolis e eu vou passar aí na loja pra gente se conhecer. Me identifiquei com a tua história, eu quero passar aí pra gente se conhecer. E acabou que não deu para ela chegar na sexta, que era o combinado. Na verdade, ela estava em Florianópolis na sexta, mas não deu para ela vir aqui. Ela falou: eu vou amanhã de manhã aí, que no caso seria no sábado. Mas a loja estaria fechada, então eu falei: olha, a loja vai estar fechada, mas tudo bem, eu vou lá e eu abro para você e eu vou te receber com toda certeza, aproveitando que você está aqui. E era para acontecer dessa forma, era para realmente a loja estar fechada e era para ela ter entrado e o marido dela também. E eu acabei descobrindo algo que eu não sabia antes, porque a gente não tinha conversado, que o marido dela é um profeta de Deus. E falando a respeito disso, sobre como as pessoas conseguem transmitir o Espírito Santo, no momento em que estávamos só nós três, eu, ele e ela, e no momento em que ele começou a falar de um assunto, claro, que não diz respeito aqui a vocês, era nosso no momento, mas a paz de espírito, sabe? Aquela sensação gostosa de, nossa, eu tô ouvindo alguém que está me conectando, que está me dando respostas que eu sempre pedi a Deus, é algo que você sente, não é algo que é te colocado garganta abaixo, não é algo que te é forçado. E essa é a comunicação com Deus, essa é a conexão com o nosso Criador. Ela é leve, ela é linda, ela é perfeita. Em João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho pela humanidade. Sabe o que esse pequeno texto quer realmente dizer? Que Deus, ele te ama incondicionalmente. Eu atendo muitas clientes aqui na loja, a grande maioria já são mães, algumas são até avós, porque a gente trabalha com uma faixa etária de 40 anos para cima. E o que eu consigo perceber de forma geral é que mães ficam mais felizes quando elas falam que alguém agrada o filho. Um professor elogiou meu filho, minha filha hoje vai tirar carteira na autoescola. A alegria dos pais está em ver o bem que fazem para os seus filhos. Então, assim, você quer agradar a Deus? De verdade? Faça o bem para os filhos de Deus. Exatamente o seu próximo. Mas, Bruna, como é que eu posso ter essa empatia real? Não fazendo o que a gente está acostumado a fazer, tá? É automático. A gente pergunta: oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que vai? Oi, tudo bem? Como é que vai? É uma pergunta que a gente não espera a resposta. E a empatia a verdadeira, a empatia que Jesus quis nos ensinar com essa parábola, é a empatia que exige tempo. E sabe quem realmente precisa de tempo nessa vida? Todos nós. Gente, eu preciso de alguém com tempo. Eu preciso de alguém que me olhe nos olhos, eu preciso de alguém que diga que me ama, eu preciso de alguém que diga o quão importante eu sou. Todos nós precisamos de alguém que nos faça sentir importante. Às vezes, uma palavra só, umazinha só, pode mudar a vida e relacionamento de muita gente durante muito tempo. O problema é que muitas pessoas acham que ser pregadores da palavra de Deus o tornam um meta-humano. E, na verdade, é o contrário disso. Isso, na verdade, te torna servo de todos.
Eu não sei se vocês sabiam, mas um salva-vidas, aquele que fica sentadinho lá na cadeirinha, se ele não salvar, se ele não te salvar, se você estiver precisando de socorro e se ele não te salvar, ele pode responder por homicídio. Por quê? Porque o salva-vidas tem o poder de salvar vidas. Então, o evangelho, ele tem o poder de transformar a vida de pessoas. E a pessoa que precisa levar ele a outros, ela precisa levar de uma forma que isso realmente transforme, cure, dê salvação para as outras pessoas. É o nosso dever ter que mudar a história desta geração caótica que a gente está vivendo. Nós, eu, você, temos a obrigação de realmente ser uma voz profética dentro dos nossos dias, dentro desse tempo esquisito que a gente está vivendo. O exemplo de empatia de Jesus Cristo, ele é simplesmente extraordinário. Da mesma forma que Jesus, ele se importava, ele doava o seu tempo para um príncipe da sinagoga, como Jairo, ele também doou o seu tempo, por exemplo, para uma pobre mulher com fluxo de sangue. O próprio Jesus parou para falar com uma mulher com problemas gravíssimos de conduta no poço. Sabe o que esses exemplos simples aqui de Jesus querem dizer? Que na verdade ele queria impactar, ele queria somar, ele queria levar Deus para a vida das pessoas. E hoje em dia o que a gente vê são líderes religiosos apontando o dedo e julgando pessoas, ao invés de servirem elas, assim como o próprio Jesus fez. Você já parou para pensar? Porque tudo que Jesus, todas as parábolas que Jesus usa tem um fundamento perfeito, que é uma linha de raciocínio lógica, né? Por que a parábola diz o bom samaritano? Porque o samaritano, gente, ele não tinha obrigação de ajudar. Entendam bem, o sacerdote viu e continuou. O levita viu e continuou. O samaritano viu e parou. Ele não era nem levita, nem sacerdote, mas ele era bom de coração. Agora eu pergunto, o que é mais importante para você? Aquilo que dizem sobre você, aquilo que fizeram para você ou aquilo que os céus gritam a teu respeito? Talvez você, assim como eu, não seja nem um pastor, nem um ancião, mas Deus tocou no seu coração. Então, pula na água e salva quem você está vendo se afogar. Mas entenda uma coisa, não mergulhe se você não sabe nadar. A própria Bíblia diz que até o tolo, quando ele fica em silêncio, ele se passa por sábio. Então, essa compreensão, esse tempo certo, precisa ser seu, sua autocompreensão. Se você precisa de ajuda, hoje é o dia de você pedir socorro. Agora, se você pode ajudar, hoje é o dia de você começar a ajudar as pessoas. O que vai mudar a nossa geração de hoje não vão ser sermões lindos e convincentes. Serão atitudes corretas, posicionadas na hora certa e feitas por um coração sábio. Só existe um milagre que o nosso mundo atual precisa: de alguém que se importe de verdade. Talvez a gente precise ser um pouco médico hoje em dia. Um médico ele só consegue diagnosticar a gravidade da ferida de alguém se de fato ele examinar essa ferida. Então, se eu não me conectar com a tua realidade, eu não tenho o direito de invadir a tua vida. Se você não olhar nos meus olhos, você não tem o direito de se conectar ou de apontar os meus defeitos e os meus erros. Agora eu vou te fazer a pergunta final. Você quer conquistar Deus? Você quer ser aprovado por Deus? Conquiste aquilo que Deus mais ama nesse mundo: pessoas. Não aponte o dedo. Jesus Cristo foi o maior e melhor restaurador de pessoas que esse mundo já viu. E enquanto a eternidade não chega, que eu e você façamos exatamente o que Jesus faria no nosso lugar. Que Jeová Deus te abençoe, que você seja luz na vida de muitas pessoas a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo.
Um beijo.